Mehukotai normalmente lida como Mehubarot, porção dupla, que finaliza o livro de Vaikra. E este ano, bissexto, que tivemos 2 meses a dar 1 e 2, então todas as leituras que são Mehubarot no decorrer dos anos normais, elas são lidas separadas, como está sendo Behar e Mehukotai. Nos meus decretos. Então, é como no monte a reafirmação sobre os meus decretos. Os meus decretos. Decretos são das mitzvot, dos quais nós não temos exata compreensão do porquê. Existem 2 grupos de pessoas, uma que determina as ordens, o outro que cumpre as ordens. Quem cumpre as ordens, Irmiarro, ele precisa entender o que o superior está pedindo para ele executar. Ele só executa. Não é Sara. A ordem é dada. Estou pegando uma referência militar para compreendermos a seriedade de não se cumprir uma ordem. Mas nesse caso, nós fizemos uma afirmação no monte dizendo: faremos e entenderemos. Foi uma predisposição. Quando nós falamos de uma nova aliança proposta inclusive pelo profeta Jeremias, que está na Haftará dessa semana, essa nova aliança, ele está revendo uma necessidade. Jeremias ele está vendo os maus decretos se cumprirem sobre a nação sagrada. Sabe o que é isso? É desastroso. É um desastre que nos rende 3 semanas de lutos, que compreende de 17 de Tamuz a 9 de Av. São 3 semanas. Não inauguramos, não fazemos casamento, não fazemos noivado, não fazemos nem bar mitzvah, Gabriel, nesse mesmo período. Porque ainda nós choramos e lembramos a destruição do Beit HaMikdash. Jeremias ele foi o protagonista no sentido de executar a penalidade, a severidade que estava por trás dos Rukim. E estas 2 porções, Behar e Mehukotai, nós entendemos que há recompensa para todos os mandamentos, até os não cumpridos. Torá, o mitzvot e Rukim, o mishpatim. Para os mandamentos proibidos que nós não cumprimos, há uma severidade, que é o custo. E para os mandamentos que nós cumprimos, há uma recompensa. Não é o que nós falamos em Igdal? Né? Ele pune os maus e recompensa os bons. Pune os maus e recompensa os bons. Pune os maus e recompensa os bons. Ambos são recompensa. E aí, pessoal, nós temos uma perspectiva muito diferente do que o Islã e o cristianismo vai propor. E aí, nós judeus precisamos saber transitar. Sabendo dessa distinção, nós precisamos saber transitar diante da presença divina entre o Olam Rabá e o Olam Hazé. Porque as perspectivas cristãs, do ponto de vista cristã e muçulmana, é de que o bom cristão e de que o bom muçulmano, ele tem recompensas aonde? No Olam Rabá. Todas as recompensas para um homem justo, piedoso, que anda de acordo com o Alcorão ou que anda de acordo com os ensinamentos do Novo Testamento, ele vai ter uma recompensa do pós-vida. Para o judaísmo não é isso. Para o judaísmo nós precisamos transitar bem no Olam Hazé.
neste mundo. Porque a proposta de Deus, pessoal, se nós tivéssemos que discutir com a opinião do que pensam os assembleanos, por que Hashem se ocuparia na criação do mundo se ele tivesse uma proposta de levar a turma para o céu? Qual a finalidade? Aqui é uma triagem para depois as pessoas irem para um plano celeste. A proposta de Hashem na criação do mundo é de tornar o mundo um Olam Rabá. Ele colocou Adam Rishon em um paraíso. Ele colocou Adam Rishon, o Salmo 8, ele reflete a proposta de Deus para nós. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, é magnífico ou não? Na opinião do Salmo 8, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu preparaste, aí o salmista olha para a sua insignificância e ao mesmo tempo ele reconhece os atributos divinos. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu preparaste, o que é o homem para que te lembres? E o filho do homem para que o recordes? Contudo, pouco menor do que Deus nos fizeste, e de glória e de honra nos coroaste. O Shabat, pessoal, que nós observamos e guardamos, o Shabat ele é indicativa da proposta que Deus tem para os judeus. Não é o que nós rezamos na Bidá? E não entrarão no teu repouso os incircuncisos. Porque o Shabat o fizeste e deste ao teu povo, que dele escolheste. Então o Shabat, ele nos coloca na posição de criadores. Então, quando Hashem faz o universo, no princípio, a proposta de Hashem é de tornar esse mundo, de que a sua santidade alcance todas as extremidades do mundo. E aí, Adam Rishon falhou, Moshe, ele chega à liderança de conduzir os descendentes de Abraão, a quem Deus viu uma nova perspectiva de tornar esse mundo melhor. Então, nós não vivemos nesse mundo pensando sobre o Olam Rabá. Porque se nós não fizermos bem no Olam Hazé, não há como merecer o Olam Rabá. No livro do Rabino Breslov, Shalom Arush, ele fala sobre dois judeus. Ele fala de um judeu piedoso que não tinha Shalom Bait. Ele ajudava todas as pessoas, mas não tinha Shalom Bait com seus filhos e com a sua esposa. Então, ele morreu, e quando ele chega no Olam Rabá, ele chega como? Com perspectivas positivas. Então lá ele foi recebido de forma rude. Tipo, vá para lá, fique lá. Um outro judeu escolheu ser um justo e se afastar de todo o pecado. Então ele se isolou de toda a sociedade, viveu num monte, aonde ele usava tefilim, ele rezava com talit, ele fazia midá, ele fazia shacharit, minhá, arvit, ele fazia todas as coisas numa total conexão com o sagrado. Esse também morreu, e ele chega no Olam Rabá com qual perspectiva? Ele negou todos os prazeres da vida. Ele se isolou da sociedade, do mundo, para ter uma melhor conexão com o sagrado. Quando ele chega lá, ele também é recebido de forma rude. Vá para lá!
Então, pessoal, andar nos meus decretos da proposta de Boicotai, nós precisamos saber como transitar entre o Olam Rabá e o Olam Hazé, entre o concreto e o abstrato, porque as recompensas contidas na finalização do livro de Vaikra, ele está falando sobre recompensas imediatas condicionadas à forma como nós cumprimos os mandamentos. São coisas práticas. E nós nem precisamos saber o sentido e a lógica disso. É só fazermos, só cumprirmos, só obedecer. Está falando de chuvas. Está falando das chuvas na época certa. Está falando das plantações. Está falando das crias. Está falando dos filhos. Está falando da produção do campo. Isso é o quê? É o Olam Hazé. O que significa um homem que se isola da sociedade para viver uma conexão direta com Hashem. O que ele fez? O que ele fez para o Olam Hazé? Para ele merecer um Olam Rabá. Ele falou, agora sim, agora vocês que se desfrutaram dos prazeres, vocês que se arriscaram ao pecado, agora eu terei a recompensa que mereço. Como que ele foi recebido lá? De forma rude. De forma rude. Então, pessoal, o que isso significa? Que se nós não contribuirmos para a criação que Deus começou, não como espectadores, mas como co-criadores, nós temos que produzir efeitos, nós temos que causar efeitos nas pessoas e no mundo em que vivemos. Nós temos que começar a tornar o nosso ambiente melhor. E a partir de onde? A partir da nossa casa. O ambiente tem que ser agradável, aconchegante, ter paz. E isso vai se estendendo para todos os lugares para onde nós vamos. Para a escola, para a faculdade, para o trabalho. E nós vamos estendendo essa paz. Transitando entre o Olam Rabá e o Olam Hazé. Entre o concreto e o abstrato. O que é o abstrato? Um casal falou para mim, estamos mudando no apartamento no centro de Curitiba, perto da sinagoga. Isso é concreto? Estava pintando o apartamento, arrumando as coisas, colocando as coisas novas no apartamento. Isso é concreto ou é abstrato? Concreto. Mas há 20 anos atrás isso era o quê? Isso estava só na mente. Estava só no plano. E como que estava o mundo antes de Deus falar? E foi tarde, manhã, o primeiro dia. Como que estava o mundo? Ele estava onde? No abstrato. E Deus foi falando e as coisas foram acontecendo. Haja luz e houve luz. Dia após dia. Nós temos a ideia das coisas certas a serem feitas? Temos ou não temos? Para nós e para a nossa sociedade. O judaísmo ele é materialista. É porque nós somos judeus, porque se nós não fôssemos judeus, nós seríamos espirituais. Se nós fôssemos muçulmanos, nós seríamos espiritualistas. Se nós fôssemos cristãos, nós seríamos espiritualistas. Nós só somos materialistas porque nós somos judeus. E Deus está nos tratando sobre as condições imediatas. Nós precisamos de chuva para o ano de 2024? De chuva no tempo certo? Precisamos do orvalho para a nossa produção? Precisamos.
Precisamos de um bom governador? Precisamos. Falava com um jovem essa semana e o contexto da conversa falava sobre o cenário econômico e os fatores que influenciam isso. Aí ele falou assim: eu votei nulo. Eu votei nulo. Falei, mas por que você votou? Por que as pessoas têm um vazio sobre o futuro? Que mudam e decidem. São Paulo está tendo uma reação sobre o governador colocar colégio cívico-militar. Paraná também. É fácil pôr um aluno num colégio de ensino militar aqui no Paraná? Fácil? É competitivo? Tem fila? Tem fila para entrar? Por que tem fila para entrar? Como que saem os alunos no final do ensino fundamental, do ensino médio? Como que eles saem? Eles saem competitivos. Eles saem prontos para produzir resultados. Quando você vota nulo, pessoal, você está sendo espiritualista. Você está sendo isento. É a mesma coisa de você subir lá no monte e falar: dane-se tudo. Eu vou ter a minha conexão com a Hashem e o resto é assim. Nós tomamos decisões que elas refletem nas pessoas, na sociedade, nos nossos filhos, nos nossos resultados. Nós não podemos ser isentos sobre as coisas que diz respeito ao Olam Hazé, que diz respeito a nós. Porque nós que vamos recolher esses resultados, pessoal. E eu não hesitei e falei para o jovem, pois você votou pior do que o que escolheu ruim. Porque normalmente o pior ele é decidido pelos isentos. Isso é estatística, não é coisa da minha cabeça. É estatística. Olha para todos os regimes e veja quem que colocou ele lá. Quem coloca ele lá são os isentos. As pessoas que não querem opinar no momento difícil. É fácil quando nós temos uma pessoa para decidir por nós a coisa certa. Mas isso só até os 13 anos. Depois o pai diz assim: bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que me isentaste disso. Sabe o que isso significa, Gabriel? Que agora você vai ter que tomar decisões e não vai poder olhar para o teu pai e para a tua mãe. Quantos ainda com 30, com 40 anos estão vivendo abaixo de 13 anos, esperando que os outros tomem a decisão por você? As pessoas escolham por você. As pessoas decidam sobre a educação do seu filho no ensino público. As pessoas decidam por você sobre a qualidade de saúde. As pessoas definam sobre você sobre um serviço público. O Brasil, que votou, foi o voto Minerva sobre a criação do Estado de Israel, hoje, ele retira a embaixada de Israel. Ele retira, ele rompe, cria uma ruptura diplomática com o Estado de Israel. Vocês sabem o que isso significa? No final do dia, isso significa, pessoal, sobre nossas escolhas. Você vai comprar um carro, você tem o dinheiro. Tem ou não tem o dinheiro? Você tem a sua economia. Quando aquilo lá era só abstrato. Quando você vai concretizar, você põe o dinheiro na mão de alguém para escolher o seu sonho? Separei lá para comprar um carro de 200 mil, que é o que nós merecemos, tá bom, pessoal?
Aí você coloca o dinheiro para alguém espiritualista escolher o teu carro? E por que coisas importantes, como destino, o nosso destino, nós permitimos que os outros escolham por nós? Ah, isso está muito polêmico. Eu vou me isentar. Que coisa linda! Quando o nosso pai Yaakov, ele teve medo de tomar uma decisão difícil, a mãe dele falou: coloca a capa do teu irmão de couro e você vai lá e pegue o que é teu. Mas minha mãe, serei amaldiçoado ao invés de ser abençoado. Vá e faça! E que recaia sobre mim. Não é uma decisão difícil? Não é mais fácil eu me isentar? Não é mais fácil eu devolver para Hashem e falar: Hashem, decida o Senhor. Eu não quero ter que fazer esse papel. Quantas outras decisões difíceis nós temos que tomar na vida? Aí ele fez o que a mãe falou. Ele colocou a capa de Esav, fez o guisado e falou: meu pai, está aqui a tua caça. Coma e me abençoe. Mas a vós, quem é que está aí? Olha que difícil, pessoal. Olha que constrangedor. Olha que constrangedor. Parece honesto? Parece honesto para você? Parece justo para você? Ou parece fácil para alguém? Mas isso dizia respeito sobre o futuro de toda uma nação. Qual direção que você vai pôr a nação? Na mão de Esav ou na mão de Yaakov? Rivka sabia que tinha que fazer e era o último momento. Ela não devolveu para Hashem. Falou: Hashem, decida sobre o futuro da minha família, sobre a educação dos meus filhos, sobre o estado do meu país. Não! Veio na mão dela, ela falou: vai, coloque essa capa, eu vou preparar o guisado e você vai lá e vai receber o que é teu. Porque isso dizia a respeito sobre o futuro de toda uma nação. É difícil e parece desonesto. É desconfortável. Entendeu, pessoal? Não podemos ser isentos em momentos difíceis. Temos que ter coragem de fazer as coisas, mesmo que elas não pareçam ser injustas no momento. Mas você tem que ter um olhar para o futuro. Nas mãos de quem está o futuro? Então as nossas escolhas, elas transitam entre o Olam Hazé e o Olam Rabá. E tem coisa que você vai fazer hoje que ele vai refletir aonde? Nos teus filhos, nos teus netos, na tua comunidade, sobre os judeus que estão enfrentando o Hamas sozinhos. O Ocidente está recompensando o mal. O Ocidente está, a Espanha, a Suécia e outros países estão assinando cartas de reconhecimento de um Estado palestino com as fronteiras de 67, dando um prêmio à injustiça. São inversão de valores. Está tudo certo. Está tudo certo. Não tem os direitos humanos? Quem que os direitos humanos está atendendo? É a família da vítima? Do pai de família que morre sob a mira de uma vítima da sociedade? Quem que os direitos humanos está atendendo? Os filhos de quem são atendidos? Do agressor que está preso ou da vítima que ficou órfã? Quem que o Estado está atendendo? Isso diz sobre as nossas. São valores. Por que nós vamos esperar que os tribunais, que a ONU, que as instituições, elas venham atender com justiça?
sobre escolhas difíceis, pessoal, impopulares. Às vezes um juiz tem que decidir pela condenação de alguém que já é pobre, que vive na desgraça. Como que a sociedade vai reagir? Juiz ladrão. Não é difícil isso? A Torá diz assim, não olharás as faces. Isso quer dizer que se ele punir uma pessoa conhecidamente pobre, isso vai ser popular ou antipopular? Ele vai ter que indenizar o dono da multinacional. Como que isso vai refletir? Então, constantemente nós precisamos trazer a melhoria para o mundo em que nós vivemos. Sabe onde nós estamos? No Brasil. Os nossos parlamentares, eles decidem até sobre o futuro e de que forma que Israel vai ser julgada. Podemos ser isentos? Não podemos dar o luxo de isenção, pessoal. E nada do que nós fazemos. Eu estou falando isso com conforto, sabe por quê? Porque ontem eu era sindicalista. Fiz campanha para aqueles que hoje me amaldiçoam Israel. Eu fiz. Mas em 2010, quando ele foi lá no parlamento falar que Israel tinha que reconhecer o Estado da Palestina com a sua capital em Jerusalém, lá no nosso parlamento ele é corajoso. Eu admiro por isso. No mesmo parlamento ele falou sobre o enriquecimento nuclear iraniano para fins pacíficos energéticos, sem a inspeção internacional das comunidades. É a mesma coisa de você pôr o Fernandinho em beira-mar para cuidar do narcotráfico sem a inspeção da Polícia Federal. Controle isso para nós. São esses valores, pessoal, que nós estamos admitindo e aceitando. Só que isso chega na conta nossa. Entendeu? Chega na nossa conta. Chega na nossa conta. Então, nós temos que melhorar o mundo a partir do lugar de onde nós estamos. Nós não fomos capazes de fazer florescer o deserto estando lá, feliz, protegidos, sustentados. Então, fomos obrigados a vir para esse lado. Fomos obrigados a servir a outros deuses. Fomos forçados. E agora nós estamos voltando. E essa volta, pessoal, não nos dá tempo de sermos isentos. E essa melhoria, ela começa da onde? Da tua casa. Do teu ambiente. Do teu ambiente de trabalho. A tua sinagoga. A sinagoga que diz sobre nós. Os nossos visitantes que vêm de Brasília, ele vai sair com a impressão sobre os judeus que estão e dos que não estão aqui. Porque é assim que nós fazemos. Nós visitamos uma sinagoga, ela não precisa ter nenhum judeu, mas nós sabemos como são e como fazem aqueles judeus pela sinagoga que eles mantêm. Entendeu? Você consegue imaginar como que é a sala de estar das pessoas olhando a sala de estar da sinagoga. Você fala, os judeus daqui são caprichosos ou são relaxados? É duas impressões. Você não precisa falar nada. Aí isso mostra o quanto nós temos a conexão do Olam Rabá com o Olam Hazé. Porque a sinagoga, ela nos conecta onde? Nós temos um dia só da semana para ter a conexão com o sagrado. O resto da semana nós falamos
Shavuot é porque nós fizemos a separação do santo e do profano. E nós temos 6 dias profanos para enriquecer, para trabalhar, para estudar, para brigar, para defender, para produzir, para melhorar. E tudo que nós fizermos em 6 dias tem que refletir no lugar onde nós temos a conexão com o sagrado. Nós temos que viver isso. Nós saímos de casa para trabalhar, rezamos, não rezamos? Voltamos de casa do trabalho, exaustos, cansados, frustrados, contentes, não importa. Rezamos. E no dia seguinte nós saímos de novo para fazer o melhor. Então, é nesse sentido que nós precisamos transitar entre o Olam Rabá e o Olam Hazé. A nossa conexão meio ao profano, mas tornando o profano sagrado, porque a função do judeu na diáspora é de trazer santidade para o Brasil. É bonito fazer aliá? É bonito, necessário e justo, porque é o mandamento fazermos aliá. Mas quando você chegar em Israel, você pode ter ao anfitrião que pergunta assim: o que você fez pelo Brasil de bom? E aí? E se ele falar para você, vai para lá! Ou ele pode falar para você, Baruch Rabá. Baruch Rabá. Nós temos uma missão. E a nossa missão está aqui. Todos nós temos um papel nesse mundo, nessa sociedade. E se você não é capaz de mudar o seu meio ambiente, o que você vai fazer em Eretz Israel? Fazer o que lá? As pessoas pensam, vou para os Estados Unidos, vou para a Alemanha, para a Inglaterra, são oportunidades. Não fala inglês, não fala hebraico. Não terminou nada do que ele começou a fazer aqui. Aí as pessoas pensam que lá tudo vai mudar. Então não diz respeito ao ambiente, diz respeito à pessoa. Porque se você for capaz de mudar as coisas do seu ambiente, você pode fazer diferença na Inglaterra, na Alemanha e até em Israel. Se você é incompetente aqui, você acha que vai ser competente em Israel? É o ambiente ou é você que tem que mudar? Então, aí que é a nossa competência de mostrar o que podemos fazer pelo Olam Hazé. Não, eu não vou me importar com a sinagoga porque eu vou me ocupar na construção do Beit HaMikdash. Se você não foi capaz de construir uma sinagoga para os seus filhos, você acha que terá lugar para construir o Beit HaMikdash em Eretz Israel? Não. Nós temos que ter mudanças significativas aqui, ó. Não podemos culpar o governo, não podemos culpar o tribunal. Nós temos que olhar porque os resultados vêm na conta. Você está colhendo umas coisas, aí você fala assim, é o governo Lula, é o governo Bolsonaro. E pode ser o decreto. Nós falamos Ganzula Etová, tudo é para o bem, não é? Vamos culpar quem, pessoal? Quem que nós vamos culpar? O desafio aumenta. O país está em crise, mas o Bruno está tendo bom resultado. O que isso quer dizer? O Bruno é competente, ele anda nos decretos. Ele está sendo abençoado mesmo no ambiente hostil. Eu fico excitado no sentido e de se sentir desafiado no momento agora. De nós fazermos a diferença. Você poderia falar assim, não, eu vou fazer a diferença porque a economia está em alta, está faltando pessoas para o mercado de trabalho.
todos os índices estão positivos. Aí parece que aquilo te arrasta também. Mas onde está o desafio? Onde está o desafio? Porque quando o Salmo 91 diz assim, 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, isso diz respeito sobre aqueles sobre quem Deus protege. E até no Brasil, no Haiti, é possível as pessoas terem resultados positivos, como diz, sobre a tua produção, sobre a tua colheita. Não é o que Avimelech fez a Isaac, ele falou, saia de nós porque você está crescendo. Aí a inveja fez eles expulsarem Isaac porque Deus estava abençoando. O que aconteceu quando eles expulsaram Isaac? Eles entraram em crise. O que Avimelech fez? Ele falou assim, volta, porque nós sabemos verdadeiramente que nós éramos abençoados por tua causa. 10.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, pessoal. Então, se você é uma pessoa que anda nos decretos, que cumpre os mandamentos, que faz o seu dever e sabe consertar no momento em que erra, nós consertamos, isso é techuvá. Eu errei, eu perdi a oportunidade de cumprir esse decreto, essa mitzvah. É como você dá 2 passos para trás, não é o que nós fazemos na Midá, 3 passinhos para trás e 3 para frente. 4 para frente. 7 para frente. Erramos, voltamos 3. E aí? Avançamos 10. Se eu não for abençoado no Brasil, eu posso ser abençoado na Alemanha, na Inglaterra, em Eretz Israel? Esse é o nosso desafio, de fazer a diferença, de transitar entre o Olam Rabá e o Olam Hazé. Todas as bênçãos que estão prescritas e todas as maldições que estão prescritas nesse livro é sobre o tijolo que vai cair na tua cabeça no Olam Rabá ou sobre as desgraças que se acumulam sobre o seu meio ambiente. Sobre o Olam Hazé, pessoal. São os sinais. Então, essas transformações é a forma como nós transitamos. Às vezes temos que colocar um pelo de Esav nas costas e falar assim, eu sou Esav, meu pai. Ele fala, o cheiro é de Esav, mas a voz é de Jacó. A voz de Jacó é o ensino. É a percepção do que saber o que fazer. É a educação judaica dos nossos filhos. 3 casamentos estão marcados para esse ano, até em dezembro. 3 casamentos vai acontecer nessa comunidade. Isso para nós, pessoal, é um sinal, é um bom presságio. É uma bênção que nós devemos pensar. De cada bar mitzvah que acontece, de cada casamento que é realizado, nós estamos subindo os degraus. Só não podemos pensar que todas as coisas que nós fazemos é só para receber lá na frente. Nós temos que falar para a China, estou fazendo o meu papel, estou fazendo a minha parte, e eu preciso dos resultados. Da temporã, da seródia, das minhas crias, da minha produção, da minha esposa, porque todas as bênçãos destinadas neste livro e todas as bênçãos destinadas no Salmo do homem que teme a Deus é bem-aventurado. Qual que são as bem-aventuranças? É sobre o lugar que nós teremos no Olam Rabá ou sobre como seremos tratados no Olam Hazé? O Salmo 128 diz, o homem que teme ao Senhor é bem-aventurado porque os seus filhos serão como? Serão como oliveiras em volta da tua mesa. O que é uma oliveira em volta da mesa?
Quem tem as oliveiras em volta da mesa, o Banco Safra está pedindo, venha ser nosso cliente. Porque os bancos começam a oferecer crédito, é para quem não precisa, para quem tem potencial. Os bancos olham para quem tem potencial. Ele quer vender crédito, ele não está dando crédito. Ele quer vender crédito só para quem tem potencial. E quem tem as oliveiras em volta da tua mesa, é para esses que as oportunidades começam a chegar. Todo momento, convite, propostas, negócios. Porque as pessoas, como nós, precisamos estar do lado de quem? De quem que você quer estar do lado? De quem está falindo? De quem está quebrando? Ou de quem está subindo e vencendo? Engrandecendo, enriquecendo? Para quem que você quer vender? Quem que você quer que seja parceiro nos seus negócios? Quem que você quer que esteja na carteira dos seus clientes? Quem que nós queremos servir e proteger? Isso é o Olam Hazé, pessoal. E o Olam Rabá é aqui, ó. Shabbat, Shavuot, Rosh Hashanah, Sukkot, Yom Kippur. Dos 365 dias, nós temos 55 que pertencem à nossa conexão. Nós temos 7 feriados que pertencem aos tempos fixados. Depois, casamentos, noivados, bar mitzvah, circuncisão da criança do 8º dia. Vai ter 3 casamentos. Quantas circuncisões do 8º dia vai estar prevista? Moelo já esfrega a mão. Baruch Hashem. Não é? Agora, a Sara e o Ronaldo já pensam no palio nupcial. De olho nas meninas que vai casar com o Gabriel ou com Daniel. Com Asher, com Yaakov, quem que vai casar? É o nosso olhar, a nossa expectativa. Isso faz parte do nosso Olam Rabá. Fortalecer a nossa comunidade, manter a presença divina. Como que mantém a presença divina no Shabat? O que faz a Torá sair do Aron HaKodesh? Ter o minyan virtual ou ter o minyan presente? Isso mostra o quanto nós nos importamos em atrair a presença divina. Eu preciso atrair a presença divina, eu preciso me fazer presente no minyan. É simples, pessoal. É prático. Então olha para o teu Olam Hazé, para o teu trabalho, para os teus estudos, para os teus projetos. Está indo tudo bem? Está tendo muita dificuldade? Muita frustração? Está tendo? Pergunta para você. Está desanimado de tentar consertar o mundo? Já está pensando em ir embora, pedir visto para ir para a Alemanha? Está pensando em levar seus negócios para fora de um país que está em crise? Elimelech fez isso. Ele olhou para o cenário judaico, a pobreza estava recaindo sobre a sorte dos judeus. Ele falou assim, ou eu fico e empobreço junto, ou eu saio e mantenho a minha riqueza. O que ele fez? Saiu. São escolhas. São desafios. Quem falou que é fácil? Ninguém disse que é fácil. Uma pessoa perguntou no grupo de Minas, escuta, vocês cobram taxa de associação? Eu falei, sim. Nós cobramos taxa de associação, nós cobramos kiddush, nós cobramos para circuncidar, nós cobramos para casar, nós cobramos para fazer bar mitzvah.
e fui pensando em tudo que é pago. Você tem que comprar o teu sidur, você tem que comprar a sua torá, você tem que comprar o seu talit, você tem que comprar o seu tefilim, e disse, é caro, não é barato. E você tem que pagar para morrer, mas já deixar pago antes. Eu não quero que ninguém venha para cá iludido. Eu quero enfatizar para a pessoa sobre os seus desafios. E por outro lado, não tem que pagar nada. E você já ganha um NT na porta do negócio. E com promessas no Olam Rabá. No Olam Rabá. E essa é a nossa conexão. Porque quem cuida dos nossos bens materiais, pessoal, está aqui, ó, os decretos. A Shem está falando assim, se vocês observarem a Shemitah, eu vou garantir que vocês têm alimento no 7º, no 8º e no 9º ano. Eu garanto. Sabe quem está falando isso? Não é o Shemuel, é a Shem. Ele diz assim, se vocês perdoarem a dívida, se você emprestar para quem precisa, é comigo. Eu vou te recompensar. Elimelech falou assim, o quê? Eu vou emprestar para todos esses judeus falindo, eu vou empobrecer junto com eles. Pôs a fortuna na sacolinha e foi para as Campinas de Moabe. Pediu visto e foi para as Campinas de Moabe. E aí? Resultado. Todas as bênçãos, pessoal que está aqui, ela diz sobre recompensas das boas e das ruins. Então ele fala sobre a terra que vai ser como um bronze e um céu que vai ser como ferro. Está aqui, não está? Não é o que vocês leram durante a semana? Quem que precisa de um céu de ferro e uma terra de bronze? Quem que precisa fugir do pavor dos ventos que batem sobre as folhas de pânico? Quem que precisa, pessoal? Quando um dos nossos inimigos põe 10 de nós para correr. Não, nós precisamos de ter a mesa farta com a oliveira. Nós precisamos que os nossos inimigos não só tenham medo, mas nos respeite. Pelo que nós fazemos. E aí, quando quiserem que nós saiamos do ambiente deles, quando o califa da Turquia, do mandato otomano, viu que o rei da Espanha expulsou os seus judeus, sabe o que ele diz? Louco. Você é louco. Entendeu? O que aconteceu com a Espanha? Declínio. Declínio. Ela que é autora da Inquisição espanhola, é a primeira agora a reconhecer sobre um Estado palestino. O ministro israelense diz assim, não aceitaremos outra Inquisição, porque nós estamos no nosso lugar de fala, e agora nós estamos ficando cada vez sós. Entendeu, pessoal? Cada vez mais. Vai sendo difícil ser judeu no Brasil e em qualquer outra parte do mundo. A sensação de insegurança para nós ainda é maior do que a quem está em Israel. Mas diferente do que foi na destruição do segundo templo, nós estamos aqui prontos para pôr a nossa energia para defender o que é nosso. Estamos aqui prontos. Prontos para defender o que é nosso.
E quem está pronto para defender Israel se ele não defende a sua sinagoga? Se ele não defende a sua casa? Então, Gideão, ele tinha lá um efetivo militar, ele falou, é muito. E ele conseguiu, através da forma como eles se prostravam para beber a água, escolher quem de fato estava pronto para defender. Quem estava preparado para defender. Estava pronto para lutar. Está ficando difícil, pessoal. O antissemitismo, ele está escancarado. Ele não é mais escondido. As escolas dos seus filhos, o nosso trânsito na rua, o nosso entrar e sair da sinagoga, a embaixada israelense no México foi queimada essa semana. Foi? Foi? É isso aí. O mundo já está polarizado entre os que apoiam Israel e os que o odeiam. O mundo já está dividido. No Oriente Médio, não. O mundo, o Ocidente está dando as suas cartas. O Brasil já deu a dele. Então, pessoal, se preparem. Por quê? A promessa do decreto é uma só. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aí, a questão é, estamos prontos para fazer a distinção como propôs Zacarias? E outra vez fareis a diferença entre o que serve e o que não serve. Você está pronto para ver 1000 cair ao teu lado e 10.000 à tua direita e você está firme? Está pronto? Mesmo daqui? Eu confesso que entrei em pânico na mudança de 2022. Entrei em pânico. Sobre o que viria, já sabia. Isso não estava escondido. De ninguém estava escondido. Se tem uma coisa que ele não pode ser culpado, é de ter escondido as coisas. Não, isso não foi escondido de ninguém. Todos esconderam, todos sabiam. E vamos enfrentar isso. Agora, daqui, da onde nós estamos prontos, né, para fazer a diferença, pessoal? Então, isso diz sobre os nossos decretos, sobre a forma como nós cumprimos esses mandamentos aqui, sobre os nossos resultados. Então, da pergunta que eu fiz para vocês, nós estamos tendo dificuldade dos nossos projetos? Estamos sofrendo? Estamos tendo dificuldade? Vamos olhar então para o que nós estamos fazendo desses decretos. O profeta Jeremias, ele foi colocado no cenário que ele estava executando, veja só. Devarim diz assim: e eu levantarei dentre vossos irmãos um semelhante a você. Falando de Moisés. Os cristãos pensam que é Jesus, mas não é. É Jeremias. Irmiarro. Irmiarro, ele teve o papel difícil de cumprir Torerá. O profeta Ioná, ele entrou em depressão quando Nínive pediu perdão e fez techuvá. O Ioná, ele amaldiçoou o dia em que nasceu, pessoal. Vocês sabem o que é isso? Por quê? Nínive se arrependeu. Nínive achou o caminho de volta. Aquilo foi motivo de depressão para Ioná. Mas por que Ioná entrou em depressão? Porque ele sabia que, assim como Hashem estava sendo benevolente em retirar os decretos que estava determinado sobre Nínive, ele conhecia todos os decretos que estamos lendo nesse livro aqui, Berrar Berukotai. Ioná sabia que se Israel não se arrependesse, como se arrependeu Nínive, o que viria sobre ele seria os maus decretos.
E aí entra a missão de alguém que precisaria ser igual ao Moshe para cumprir torregados maus decretos sobre os nossos irmãos. Sabe que é você ter que punir o teu filho? Dói na carne, dói na alma. O remorso, a tristeza, a angústia. Jeremias teve que fazer isso. E Jeremias começou a viver de lamentos, de memórias. Lembro-me de ti, ó Jerusalém, quando noiva me seguia pelo deserto. Como você era fiel. As memórias, pessoal, foram tomando conta do profeta Jeremias no momento em que os babilônicos destruíam o nosso lugar sagrado. Levavam os nossos jovens, matavam as nossas crianças, matavam os nossos idosos, estrupavam as nossas irmãs. Éramos desfilhados e a rua que antes era alegre virou motivo de luto. Então, nós precisamos de um Jeremias para executar a nossa penalidade do que está na severidade desta paraxá. É só nós olharmos para os mandamentos, como que nós estamos cumprindo esse mandamento. Esse mandamento fala sobre perdão de dívida. Esse mandamento diz sobre emprestar. Sabe quando você está tendo que perdoar alguém da dívida e está tendo que emprestar talvez para a mesma pessoa? Isso é um teste. Isso está falando sobre abusos, sobre cercas, sobre propriedades, sobre devolução. Isso está falando de uma comunidade justa, que sabe perder, que sabe ter prejuízo, que sabe ter dificuldade, mas não deixar de fazer a coisa que é certa. Está aqui na Berrar e Berru. São decretos, são testes, são situações que nos colocam ou em cima ou embaixo. E aí, pessoal, o nosso Olam Hazé, ele precisa estar à mostra. Por que as pessoas querem pertencer ao judaísmo? Por quê? Por que isso não acontecia em 1930, 1933, 1945? Porque o mundo está olhando Israel fazendo a diferença, mesmo sozinho. Os judeus, onde eles estão? Eles estão andando de chevette? Não. Estão ocupando as melhores e as maiores posições. Isso faz com que os nossos irmãos espiritualistas olhem e falem: uau, ele é uma pessoa abençoada. Eles não são chamados, esses judeus não estão sendo chamados de materialista pelos nossos irmãos espiritualistas. Eles estão olhando para ele e falam: eu quero ter a sorte do Bruno, eu quero ter o carro do Bruno. O que ele está fazendo? Qual que é o segredo dele? Até a pessoa descobrir que ele é um judeu que cumpre os decretos, os ruquim. Então, esses ruquim, ele nos pulsiona naquilo que temos plano de fazer. E aí, pessoal, as nossas recompensas do Olam Rabá, ela está condicionada ao que nós fazemos aqui. Condicionada. Você quer ser bem recebido em Israel? Quantas pessoas falam para nós das experiências de quando chega lá no aeroporto, como chama? Na imigração. Os diferentes tratamentos. Tem alguém olhando o teu passaporte? Muitas pessoas sendo tratadas de forma rude. É ou não é? O que você veio fazer aqui? O que você quer aqui? E tem outras pessoas que são recebidas de forma amistosa. Seja bem-vinda. Parece que isso está impregnado no que a pessoa é. Porque a Shem diz assim, nós rezamos assim, que possamos achar graça aos teus olhos e aos olhos dos que? Então tem dia que às vezes você fala, hoje eu saí com o pé esquerdo, vai dando tudo errado.
Parece que todas as pessoas que não prestas, elas são colocadas no teu caminho. Aí o Shemuel pensa assim, alguma coisa precisa ser melhorada. Porque eu estou merecendo isso. Aí você é mal recebido, você é mal atendido. As coisas não funcionam. Da onde você espera ajuda, ela não vem. O profeta Jeremias falou assim, maldito o homem que confia. Sabe o que aconteceu, que Jeremias viu? A Judéia contratou o exército egípcio. Era uma potência militar. Então eles pagaram para o exército egípcio ser o mercenário para deter as forças babilônicas. E Jeremias falava, pessoal, vocês serão destruídos. Vocês ficarão sós. Eles falavam assim, não. Está garantido. Fica quieto. As forças babilônicas chegaram. Quem foi o primeiro a correr? Os egípcios correram. E uma das maldições, eu não sei se é o profeta Ezequiel, uma das maldições do Egito foi por ele ter deixado Israel sozinho na mão da Babilônia. Entendeu? Ou seja, não foi a Shem que forçou os egípcios deixarem Israel sozinho. Foi. Porque hoje o Egito tem na conta dele uma maldição por ter deixado os judeus, mesmo eles merecendo ser punido naquele momento, a Shem achou horrível o Egito trair a confiança deles que tinham contratado eles para defendê-los dos babilônios. Então o que o profeta Jeremias está falando aqui? Maldito o homem que confia no homem. Não parece ser contraditório? E o quanto que você confia em você mesmo? Isso não diz sobre o quanto confiamos na nossa prepotência, na nossa arrogância, mas nós precisamos ter confiança própria, pessoal. Por que nós usamos a kippá? Porque nós somos submissos à vontade divina. É a lembrança que a kippá nos dá. É ou não é, senhor Rogério? É a lembrança de que nós estamos sob a vontade divina. Mas isso é para que você não confie em você mesmo, nós precisamos confiar em nós. Eu preciso confiar na minha graduação, na minha formação, na minha qualificação, no meu treinamento, no meu potencial. E aquilo que não está pronto eu preciso melhorar com treinamento, com estudos. Por que nós precisamos estudar? É porque nós não somos os melhores. Por que nós temos que treinar? Porque eu ainda não estou bom. Essa alta confiança, ela é positiva no ponto de vista de que nós precisamos estar prontos para todas as situações. Não podemos ter crise de identidade. Mas nós não podemos tirar a kippá para falar, eu contratei um exército, eu contratei uma assessoria, eu contratei uma ajuda, e desconsiderando quem? Os seus decretos. Não preciso cumprir decreto. Eu tenho investimento no Bitcoin, na bolsa, meus negócios estão indo bem. Para que decretos? Então, todas essas mudanças, pessoal, nós podemos fazer a partir do conhecimento que temos, do quanto que nós precisamos ser abençoados nas bênçãos mencionadas no encerramento desse livro. Está vinculadas diretamente aos seus decretos da forma como nós obedecemos, sem ter crise de identidade e sem hesitarmos de fazer o que tem que ser feito. Nosso pai Yaakov, ele tomou a posição certa. Sofreu, mas ele mudou o destino e nós só estamos aqui hoje porque ele tomou a decisão certa. Então vai ter situações, pessoal, que você não vai ter o teu pai, você não vai ter a tua mãe, você não terá o teu rabino, não terá o teu chefe, você não terá os egípcios para tomarem uma decisão. E você vai ter que tomar uma decisão difícil. Não podemos fugir. Não podemos nos isentar da polarização, da polêmica da coisa que tem que ser feita. Ou vai ser Yaakov ou vai ser Esav.
foi o que Mordecai chacoalhou a sua sobrinha, dizendo: no momento que tinha um decreto de morte sobre nós, do nosso inimigo, ele disse: se você não fizer nada a esse respeito, Esther, a ajuda vai vir de outro lugar. Mas não pense que você e seus filhos serão poupados. Não serão. Foi com essa fala que Esther decretou o jejum de 3 dias, que mudou a sorte, que mudou o decreto que estava de morte sobre todos os judeus. Não podemos nos isentar. A Esther estava na sua zona de conforto e ela podia se dar o luxo de até não fazer nada. Mas Mordecai falou: se você nada fizer a esse respeito, a ajuda vai vir de outro lugar. E quem sabe não é para isso que você está aí hoje, pessoal. Hoje, se Jacob não tivesse tomado a decisão certa, nós estávamos fazendo o sinal da cruz em outro lugar que não aqui. Porque ele seria o patriarca que teria o legado de trazer santidade divina ao mundo. Bom, e nós somos descendentes dessas pessoas que têm coragem. Por isso que o ministro de Israel respondeu à Espanha essa semana: não teremos outra inquisição. Vocês estão prontos? É uma palavra de ordem. Não teremos outra inquisição. Venha para cima. Abençoarei os que te amaldiçoarem. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, pessoal, não espere que as coisas no Brasil, desse governo, venham melhorar. Mas estejam prontos para você ver 1.000 cair ao teu lado e 10.000 à sua direita. De você fazer a diferença. Das pessoas se inspirarem na sua serenidade, no seu controle. Das pessoas verem em você a presença divina. Porque quando os persas viram que a sorte mudou, a sorte só mudou porque as pessoas que estavam no lugar certo fizeram a coisa certa. Esther não podia repetir a isenção do seu tio Esaú. Esaú hesitou em não matar Agag e ele trouxe o mal para o futuro. Esse mal veio sobre a cabeça dos nossos pais que estavam na Pérsia. Quando ele não quis fazer a coisa certa porque era polêmico, aquilo não parecia justo, aquilo parecia sangrento, o profeta Samuel fez: a ajuda vai vir de outro lugar. Ele hesitou, o profeta Samuel matou, mas não poupou a sua geração futura de encontrar com a descendência de Agag, que foi o nosso inimigo. Todos nós temos um papel nesse mundo. Todos nós. Todos nós. E cada um de nós teremos um momento na vida decisivo que vai fazer diferença no futuro. Isso é certo. Todos vocês têm. Homens, mulheres e crianças que estão aqui e dos que estão nos assistindo. Vocês vão ter um dia na vida que é a sua missão. Ou você vai estar fora, ou você vai estar dentro. Vai ser um momento difícil de escolha. Polêmico. Não vai parecer justo, não vai parecer honesto. Mas a escolha estará na tua mão de que a sorte da geração futura ela estará na tua mão. Bom, nós precisamos aprender.